Boa tarde, meus amados irmãos, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo que nós estamos gravando aqui do canal Amor e Paz, onde o objetivo desse canal é levar para vocês aí a tranquilidade espiritual, pensamento, elevação espiritual, equilíbrio, sabedoria e inteligência, né? Para que nós possamos aí conduzir a nossa vida de uma forma um pouco melhor. Bom, o objetivo do canal é ajudar aquela pessoa que está precisando de uma palavra de conforto, uma pessoa que está buscando um apoio espiritual, um alicerçamento, né, baseado nas palavras do Senhor. Digo e reitero aqui que o objetivo do canal não é designar aqui, olha, você tem que ir para essa ou aquela religião. Não, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, a gente vai falar temas variados aqui, vamos comentar sobre situações variadas com relação à questão religiosa, né? E o foco principal do canal é levar uma palavra de conforto. O nome já diz, amor e paz, né? Se você puder deixar lá o seu like, né, a sua curtida, seguir o nosso canal, vai ser de grande valia, porque o objetivo do canal não é financeiro, não é curtida, não é, olha, eu quero atingir um número X de curtida para poder ganhar plaquinha, não. O objetivo do canal aqui, ele é levar para vocês, através dos estudos simplificados que eu fiz sobre questões religiosas, questões bíblicas, né? Eu sou um seguidor de Cristo, né? E teve um determinado momento na minha vida em que eu dobrei meu joelho e reconheci, né, o Senhor como o meu verdadeiro Salvador. E por esse motivo eu sigo à frente, né, pregando a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo, né, sem dizer que, olha, você tem que ser evangélico, você tem que ser católico, você tem que ser espírita ou até mesmo ateu, né? Não é, o propósito do canal não é esse mesmo, não vai ser. O propósito do canal é levar para vocês aí um pouco de conhecimento, diante daquilo que eu estudei ao longo do tempo, da calmaria espiritual que eu adquiri na minha vida, do equilíbrio que eu adquiri na minha vida. Eu prefiro hoje falar sobre isso para compartilhar com vocês tudo isso, fazer com que vocês também encontrem um caminho de equilíbrio espiritual na vida de cada um de vocês. Tendo em vista que cada religião ela tem sempre o seu ponto positivo, sempre o seu ponto negativo, né? As religiões erram, ela foi criada pelo homem, né? Cristo esteve aqui na Terra, jamais falou, olha, seja cristão porque eu sou Jesus Cristo. Não, ele não falou isso. Ele pregou a palavra, ele se guiou baseado, segundo aquilo que os apóstolos ajudavam a ele a pregar, e aprendeu, e ensinou, e levou esse conhecimento que perdura, né, ao longo dos tempos até hoje, né? No Novo Testamento, a palavra do Senhor, ela é bem veemente ali, e quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Então, de acordo com o Antigo Testamento, a gente vê uma plataforma um pouco diferenciada, as pessoas julgam as decisões de Deus. Olha, Deus no Antigo Testamento era severo, né? E quem escreveu a Bíblia, quem criou Deus, quem é Deus, de onde veio Deus e por que que ele deixa, né, essa quantidade de maldade acontecer aqui no planeta Terra, né? Eu quero deixar um recado para vocês bem claro, e assim, eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, mas eu tenho muitos admiradores ao longo da minha carreira, né, não só profissional como religioso que eu sou. Eu tenho algumas pessoas que eu sigo, que eu adoro muito e faço e valer, e oriento que siga também. Eu, por exemplo, eu adoro muito o Rodrigo Silva, que é um camarada especial, especial mesmo, diante dessa questão dos cristãos, né? Dessa questão dos cristãos, né? Dessa questão religiosa, do dia a dia. É um cara que prega a palavra do bem, é um cara que não critica a religião de ninguém, muito pelo contrário, ele coloca, olha, eu acredito na palavra de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, sou um seguidor, sou evangélico, mas eu não estou aqui para criticar a palavra de A, B, C ou D, muito pelo contrário, né? Quando se tem muita fé e que, de repente, você dentro dessa fé, você encontra o seu próprio eu e você pratica o bem ao próximo, toda religião é válida, independente de qual credo que você esteja seguindo, né? É válido, é claro.
eu sigo o Rodrigo Silva, ele é evangélico, mas eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou espírita, eu sou um seguidor de Deus, seguidor de Cristo, leio a Bíblia, né? Eu encaro a Bíblia como o livro da lei, para mim. Mas a Bíblia foi escrita pelo homem. Sim, claro, ela foi escrita pelo homem, né? Mas aí é que está o grande detalhe dessa questão toda. Ela foi escrita pelo homem e de onde o homem tirou esses conhecimentos, não é verdade? E aí entra a intuição de Deus na cabeça de cada um, né? E até hoje é feito assim, às vezes temos algumas intuições, algumas percepções, ou devo fazer isso, devo fazer aquilo, né? O mal existe, o bem existe, claro que o mal existe, né? Nós somos aí perseguidos 24 horas pelo mal, né? Induzindo a gente a tomar atitudes às vezes precipitadas, às vezes dentro da sua casa, você por pequenos motivos se exalta com a sua esposa ou com o seu filho, perde o controle com alguém na rua. Então, eu digo que tudo isso faz parte da intuição e das questões energéticas que existem aqui no nosso planeta Terra, né? Mas por que Deus criou esse planeta? Por que Deus criou a vida? Por que Deus criou tudo isso? Bom, essa é uma grande pergunta e que exige uma grande resposta, né? Diante do Rodrigo Silva, que eu adoro aí os comentários dele, sou um seguidor do canal dele, e muitos outros, como Caio Fábio, né? E muitas outras pessoas, como Maíra Rocha, que é kardecista, eles explicam, diante de toda a complexidade, né, universal, que na verdade Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele não existe, né? Porque se ele existisse, se ele existisse, seria bem diferente disso que nós imaginamos. A palavra existência, ela está relacionada ao fato de existir, né? Deus não existe. Deus, como diz Rodrigo Silva, é. Deus é, né? Então, a nossa capacidade de compreensão, ela é tão limitada diante das realidades da vida, do mundo material, que nós não temos condições nenhuma de alcançar um conhecimento ao nível de compreender quem é Deus. Pegamos aí na história, no dia a dia, né, vamos botar aí de 200, 300 anos para cá, depois de Cristo, né, a gente observa que surgiram grandes personalidades como Albert Einstein, né, grandes pintores como Picasso, Isaac Newton, né, Pitágoras, foram camaradas que utilizaram a capacidade cerebral no seu limite máximo. E seres humanos, diante de uma realidade normal, utilizando o seu cérebro diante de uma realidade normal, não conseguiram atingir tamanho conhecimento diante de tanta complexidade, né, cósmica e terrestre, em termos de níveis intelectuais, técnicos, digitais, né? Hoje a gente vive uma geração da internet onde muita coisa foi facilitada para você ter determinados tipos de compreensão relacionada a coisas da Terra, do planeta e até religiosas. Mas naquela época, né, época de Isaac Newton, né, e muito Graham Bell, né, pessoas que foram grandes idealizadores, você imagina como foi tão difícil ele buscar o conhecimento para chegar a grandes descobertas, como o Graham Bell, que inventou o telefone. Como é que o cara cria algo tão difícil de se compreender naquela época, porque ninguém imaginava que pudesse se comunicar com o outro através de um telefone, né? Isaac Newton, as leis da física, Pitágoras, o teorema de Pitágoras, para que o cara cria um teorema daquele e aonde ele quis chegar com isso? O teorema de Pitágoras foi utilizado na época das pirâmides, né? Lá atrás, bem antes de Pitágoras, e aí ele vem depois e regulamenta tudo isso, né? Então, assim, a gente começa a analisar a questão com pequenos detalhes e começa a observar que, se não fosse Deus dando a intuição a essas pessoas que tiveram e passaram por aqui, o mundo não teria evoluído ao ponto que evoluiu hoje. E chegamos hoje na era da internet, né, computação gráfica, década de 90 surgindo, né?
E hoje, tecnologia digital, né? Hoje temos os robôs aí, inteligência artificial, né? Facilitou muito a vida do ser humano em termos de conhecimento, favorecimento, mas como também para o lado negro da coisa, as pessoas ainda utilizam, né, a tecnologia digital como fonte de possibilidades para fazer mal ao próximo. Mas não é esse o foco aqui. O foco aqui é entender como Deus surgiu, como Deus vem nessa história toda, alicerçado em quê e qual o objetivo, o que Deus quer com tudo isso, né? É uma brincadeira, é um jogo de xadrez, né? Ele está jogando aí. Então, assim, gente, o que acontece? Eu venho aqui expressar, né, a minha ideia baseado em grandes idealizadores que eu já estudei, grandes pessoas, autores de grandes best-sellers aí, e vídeos e tudo, dia a dia, a existência, a convivência com outras pessoas, leva a gente a ter um determinado nível de conhecimento que leva a gente também a construir a nossa própria, né, inteligência, nossa própria construção intelectual, para que eu possa chegar aí às minhas próprias conclusões diante daquilo que eu acho. Veja bem, é o que eu acho. Eu concordo plenamente com o Rodrigo Silva quando ele diz que Deus, ele não existe, Deus é, né? E nós não temos capacidade para compreender o que é Deus. Não temos, não temos, nós somos limitados. E o que Deus quis criando tudo isso, né? Então a gente parte para uma área um pouco complexa, que a gente tem os ateus, né, que não acreditam em nada, temos os agnósticos e etc e tal, e tem gente que diz que coloca a culpa na física, na ciência, né? Mas eu acho muita coincidência ter que acontecer vários encontros químicos, físicos, né, biológicos, para que o ser humano possa existir, para que a planta possa existir, para que, né, os animais possam existir sem consciência, né? Consciência humana, né? Porque nós somos seres humanos porque raciocinamos, né? E os animais são seres vivos que muitas das vezes não raciocinam, não pensam, não agem diante de uma realidade pensada, organizada e planejada. E o ser humano veio com essa capacidade. Então eu costumo dizer o seguinte: Deus quis com todos nós, né, o objetivo de nos dar poder. Nós temos o poder, né? Nós somos superiores aos animais, nós somos superiores às plantas, que são seres vivos, e etc. e tal, né? Então, assim, nós somos um Deus, né? Um Deus daqui da Terra, que temos a obrigação de cuidar daquele ser vivo que é mais inferior evolutivamente que nós, seres humanos, né? Então, mas você é louco falar que você é um Deus, né? Eu estou colocando entre aspas, porque a palavra Deus ela foi criada pelo homem, né? Isso daí já vem desde antes de Cristo, né? Na época das pirâmides, há 2.000, 3.000 anos atrás, e aí já existiam deuses lá, naquela época em que o cara se intitulava Deus, e ele era o faraó, mas ao mesmo tempo era Deus, e por aí vai. Eu não vou entrar nessa vertente, que eu também sou um estudioso da questão da história egípcia, né? E eu não quero entrar nesse mérito. A gente vai entrar no mérito aqui mais focado para o que o canal tem como objetivo oferecer para vocês. Então vamos voltar aqui ao nosso assunto. Então, entre aspas, nós somos deuses. Temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar dos animais, preservar aquilo que Deus criou. Deus nos deu pouca capacitância, né, bem menor que a dele, claro, para que nós pudéssemos fazer valer aquilo que é verdade. E qual é a verdade? É o seu eu, é você ser feliz, você ter paz, amar ao próximo, né? Você dar com a mão direita aquilo que a mão esquerda não precisa saber e nem ver, ser caridoso com o próximo, criar um ambiente de harmonia dentro da sua própria casa, porque como eu posso ajudar alguém se dentro da minha casa eu estou cometendo todos aqueles erros, né, que eu digo no canal, apesar desse ser o primeiro vídeo, mas eu digo no canal: olha, você tem que amar a sua esposa, tem que amar os seus filhos, né? Seria bom de manhã você dizer que ama a sua esposa, agradecer a Deus por tudo que Ele colocou na sua vida. E aí eu venho para o canal, eu não faço nada disso, né? Trato mal minha esposa, trato mal meus filhos, e chego aqui no canal e vou pregar a palavra de Deus e vou dizer para você que o amor é a coisa maravilhosa do mundo, né?
Como eu falar sobre isso se eu não pratico isso dentro da minha própria casa? Então, a realidade é o seguinte, o ensinamento ele vem de casa, né? Então, a gente tem que falar aquilo que a gente faz e não fazer aquilo que a gente fala, né? Porque quando você faz primeiro, você fala depois. Então, é uma disciplina consciente que nós precisamos aprender ao longo dos dias. E se nós somos o que somos, é porque Deus quis que nós fôssemos assim. Aí a gente entra, baseado nos segmentos da Bíblia, né, no Gênesis, a gente vai começar a fazer uma série de análises, né? Olha, Adão e Eva, como é que foi essa relação? Por que Deus criou o homem, né? Qual o objetivo de Deus, a sua imagem e a semelhança, né? Então é mais ou menos por aí que a gente começa a desvendar os mistérios da Bíblia e levar para vocês uma palavra de conforto e ajudar vocês no dia a dia, né? Quando a gente fala do Gênesis aí, eu, por exemplo, leio bastante Gênesis, que eu acho que é muito interessante, porque eu concordo em número, gênero e grau com o que está escrito na Bíblia. Concordo. Mas eu também tenho o direito de discordar, porque a Bíblia foi escrita pela mão do homem. E o homem foi induzido por Deus e intuído por Deus a escrever o que está em seus relatos na Bíblia aqui, né? Então, o que acontece lá no Gênesis, né? Deus cria Adão e Eva. Olha, será que é verdade que Deus criou Adão e Eva? E essa história, será que Adão existiu mesmo? Eva existiu? Os filhos e etc. e tal, que deram, né, origem à nossa humanidade hoje, né? Se nós formos analisar biologicamente, não tem como um irmão, né, ter relações sexuais com uma irmã e você ter filhos e esses filhos terem relações com a sua mãe ou com seu pai, e daí você ter uma linhagem de evolução cronológica ao ponto em que o ser humano venha a surgir, né, diante de uma realidade normal hoje, sem defeito físico, sem nada. A gente sabe, né, diante da ciência, quem é da área de saúde sabe, que a gente tem que ter um cruzamento muito perfeito aí em termos de questões sanguíneas, né, e laços de consanguinidade, né, até primo às vezes pode nascer um filho defeituoso com problema, né? Então, assim, a história vai muito além daquilo que nós estamos estudando hoje e daquilo que nós podemos perceber. A história vai muito mais além do que tudo isso. A história tem uma vertente baseada na Bíblia. Se você for um seguidor assíduo da Bíblia, não, eu acredito só no que está escrito na Bíblia, né? Você não vai conseguir muitas respostas para perguntas. Então a gente tem que sair um pouco dessa casinha e começar a fazer uma analogia ao dia a dia, a convivência com as pessoas, a relação humana entre um e outro, se relacionar com a Bíblia, se relacionar com as pessoas, com o que outras pessoas pensam, né? E eu chego à conclusão de que eu acredito que nós somos seres híbridos, né? Não vou falar aqui de alienígena, nada disso, que aí todo mundo vai, pô, esse cara é maluco, né? Ele está falando sobre coisas que não têm fundamentação ou tem, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu acredito sim que exista vida em outros planetas. Mas no nosso universo a capacidade científica comprova que não existe vida em nenhum planeta que faz parte do nosso universo. Olha, mas e será que existem outros universos, né, que podem ser visitados aqui, né, que podem, na verdade, que podem visitar aqui, são seres visitantes e que viajam numa velocidade acima da velocidade da luz, que não é perceptível pela nossa capacidade introspectiva, porque nós somos limitados. Basta você analisar a humanidade hoje e a humanidade quando tinha lá, vamos colocar assim, não vou falar antes de Cristo, né? Você pega ali 2000 anos antes de Cristo. Se você fizer uma análise em termos de compreensão psicológica, né, os seres daquela época eles tinham uma crença diferenciada, eles tinham um costume cultural diferenciado, e hoje nós nos refinamos, né, diante da ciência e somos um pouco melhor. Então, essa evolução se dá ao longo da convivência e das criações que foram surgindo, porque se não houver novas criações, o mundo ele não vai avançar, ele teria parado lá atrás. Então, essas descobertas que nós tivemos aí de 1900, 1800 para cá,
fizeram prevalecer o que nós somos hoje. A inteligência artificial, os computadores que surgiram, né? E hoje vivemos uma plataforma totalmente diferente em termos de conhecimento e avanço, né, na ciência, que nos levaram a compreender muitas coisas. Só que existe uma cancela, né? Essa cancela é determinada por Deus. Ele coloca ali uma cancela. Não, você só vai até aqui, ponto final, e você não vai mais além, porque sou eu, o teu Deus, e eu não quero que você vá mais além. É assim que funciona, tá? Diante da minha concepção, claro, não estou julgando ninguém aqui, tá? Cada um pode pensar o que quer, mas eu penso dessa forma. Eu acho que nós somos seres híbridos e que, na verdade, na grande fundamentação da coisa, você falar sobre hibridismo não é nada muito fora da Bíblia, não, tá? Porque o que é um ser híbrido, né? É uma junção, tá, de situações a qual dá origem a outra, né? Então, assim, tanto é que você vê que nós temos aí em várias regiões do nosso planeta, né, tem região que as pessoas são negras, na África, por exemplo, tem regiões que só tem brancos, asiáticos, etc. e tal. E a miscigenação de tudo isso fez com que todos pudessem se relacionar uns com os outros e trocar informações sobre culturas e tudo. Então, hoje, nós temos uma sociedade miscigenada em todo o mundo, né? Hoje você vê aí que, né, a França, por exemplo, tem negros genuinamente franceses, existem asiáticos genuinamente americanos e brasileiros. E nessa questão toda, isso é o permissionamento de Deus para que a sociedade possa avançar, né? Então, lá no início, eu não acredito que possa ter surgido de Adão e Eva somente a evolução humana. Eu acredito que um dos dois, acredito que existiu sim Adão e Eva, só que eu não acredito que existiu Adão e Eva sozinho no planeta Terra. Isso eu não acredito. Eu acredito que aqui já devia ser habitado por seres, talvez, de outros planetas, né? Que aí sim a gente chama de extraterrestre porque é de outro planeta, tá? Não estou me relacionando aqui com alienígena, etc e tal, naves espaciais, nada. Eu estou dizendo que pode sim ter acontecido isso, né? Algo que aconteceu, né? Tem gente que acredita na teoria do Big Bang, né? E explodiu e tudo aconteceu e foi, mas se o nada existe, o que provém do nada? Nada. Então, eu não acredito nessa teoria. Eu acredito na teoria de que sim, foi a mão de Deus, e a mão de Deus colocou aqui pessoas que poderiam fazer a diferença e evoluir o nosso planeta, como Adão e Eva. E Adão e Eva devem ter tido uma vida, né, parelhada ali entre os dois, se conheceram e provou do fruto proibido e etc e tal. Eu acredito muito que esse fruto proibido, a Bíblia, entre linhas, né, que já foi, né, decodificada várias vezes, né, a compreensão da Bíblia acaba sendo de uma maneira muito diferenciada, né, onde você interpreta de forma diferente. Eu acredito que essa passagem, né, de Eva provar do fruto proibido, eu acredito que esse fruto proibido possa não ser uma fruta, possa ter sido uma convivência com outros tipos de seres que estavam aqui, né? Não sei, seres humanos, talvez sim, né? De uma outra, né, era, e que teve esse cruzamento aí, que a partir disso aí cruzou informações, criou-se um DNA específico, e a partir de Eva, sim, realmente a vida começou, né? Então, assim, eu estou aqui também para ovacionar e levantar uma bandeira para as mulheres, porque se não fossem as mulheres, que seria do homem, né? Nada, porque a mulher dá a luz ao homem e à mulher, né? Mas o homem não dá a luz. Então, a gente não tem como evoluir uma sociedade sem que a mulher pudesse ter existido para poder dar a luz. E aí sim, a gente tem que ovacionar bastante a Eva, porque ela que provavelmente deve ter sido o fator crucial para o desenvolvimento da sociedade. Bom, passando por essa parte, falando sobre Deus e sobre a plataforma que eu acredito de Deus, eu acredito que Deus, ele não existe. Deus é. E por ele ser, ele não precisa justificar a existência do homem. E a gente busca, né, como o Rodrigo Silva muito fala, arqueologicamente, ele cruza as informações da Bíblia,
né, com a arqueologia, que ele é arqueólogo e um grande doutor, tem um apreço e um respeito muito grande pelo conhecimento que ele tem, que me ajudou muito a chegar até aqui e estar pregando a palavra do Senhor para vocês. Então, assim, eu digo muito que vale a pena estudar e você formar a sua própria opinião. Eu não estou aqui puxando a sardinha para o catolicismo, para a religião evangélica, para o espírita. Eu posso não concordar com algumas ideias que a religião evangélica tem, como eu posso também não concordar com a católica e com o espiritismo em si, né? Mas tudo isso quem criou foi o homem, né? Lá no espiritismo a galera diz que, pô, a reencarnação e tal, aí você vem aqui para pagar o que você fez na encarnação anterior, e aí você tem um débito com seu irmão, você vem ali, e assim, as pessoas acreditam nisso. Isso pode ser verdade? Pode ser verdade. Mas quando é que nós vamos descobrir isso? Aí só quando a gente realmente passar desse plano aqui, segundo o kardecismo, para um plano mais elevado, né? Que aí nesse plano mais elevado, lá pelo espiritismo, diz que a gente vai enxergar uma nova luz, né? Um novo saber e um novo conhecimento. E aí, chegando lá, aí você percebe, olha, é isso aqui, não é? Né? Deus até agora não disse para a gente como funciona do outro lado. Eu acredito que exista vida assim após a morte. Eu não acredito que... senão não teria razão de ser, né? Deus criaria o homem, nós estamos aqui, e aí tem aquele camarada que faz o bem, né? Que ajuda as pessoas, faz o bem, faz doações, cuida de crianças abandonadas, orfanatos, asilos, velhos, idosos, famílias. E aí a gente coloca do outro lado aquele cidadão que decidiu partir para o caminho do mal. Pegar uma arma, matar, roubar, estuprar, e sem contar outras atrocidades, né? E aí, quando morre, acabou, né, o que é da vida. Isso é um péssimo exemplo, porque se morreu, acabou, não existe nada, automaticamente aquele camarada que faz o bem pensa assim, poxa, vale a pena fazer o bem? Eu vou roubar um pouquinho aqui, né? Eu estou ali, vou desviar uma grana aqui dessa empresa, vou fazer um pouco, eu vou comprar iate, carro, moto, mansões e vou curtir porque eu morri, acabou. Não... Então eu não acredito nessa possibilidade, tá? Até mesmo baseado no que está na Bíblia, se você ler a Bíblia, eu recomendo que leia, né? Eu não sou tão aprofundado nas questões bíblicas, porque eu ainda sou um menino, né, estudando sobre Bíblia. Já li a Bíblia algumas vezes, toda ela, tá? Primeira vez que eu li a Bíblia, eu falei, não, eu quero ler esse livro todo como um livro. Aí eu entendi que não é um livro, que as histórias são independentes, que não tem ordem para você ler a Bíblia, né? Então eu comecei a perceber que eu deveria ler de uma forma diferente. Aí eu comecei a ler por necessidade. Eu analisava a minha condição, eu preciso evoluir aqui, vou pegar essa passagem aqui. Aí os apóstolos, né? E fui lá. E aí eu me identifiquei muito com Marcos, né? Devido à história e tudo. E você vai estudando. Então você vê que ali a Bíblia não é um livro para ser lido, e sim um livro para ser estudado. E hoje eu sigo, né, baseado no que está escrito na Bíblia. A minha vida hoje é pautada na palavra de Deus. Mas eu tenho a consciência e a ciência de que a Bíblia foi escrita pelos homens, né? Foram os homens históricos lá atrás que escreveram, e ao longo do tempo tudo foi muito decodificado, muita coisa, a interpretação acaba sendo de forma diferenciada. E aí eu recomendo para vocês aí, se vocês quiserem comprar, né? Não é tão caro assim, vale a pena, que foi a minha base de estudo que eu cheguei até aqui, né? E eu utilizo essa Bíblia que eu acho fantástica em termos de explicação. Para mim hoje é a melhor, né? Mostrar para vocês aqui, não é fazer propaganda, mas é uma realidade, né? Essa Bíblia aqui, tá? É a King James de 1611, né? Então uma Bíblia que esclarece muita dúvida daquele camarada que está começando os estudos bíblicos. Ela ajuda muito, para mim me ajudou bastante, né? Recomendação aí do Rodrigo Silva. Isso, então vamos lá. Então o que acontece? Hoje a gente vive uma plataforma diferenciada, onde Deus ele não existe, Deus é.
E tem perguntas que não vão ter respostas mesmo, né? Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, e por aí vai, e você não consegue encontrar uma resposta. Cientificamente, sim, mas, né, filosoficamente, não. Então, assim, a mesma coisa é Deus. Não adianta a gente se questionar aqui quem é Deus, para que ele veio, qual o propósito dele com tudo isso aqui. Eu posso te responder o seguinte, que o propósito dele é amor e paz. Amor e paz ao próximo, né? E diante de cada religião, você buscar adorar o Senhor, adorar Cristo, ler a Bíblia, recomendo. Você que é evangélico, leia bastante a Bíblia. Você que é católico, leia bastante a Bíblia. Né? Você que é espírita, leia bastante a Bíblia. Né? Eu costumo dizer que essa questão toda de minha religião é essa, a minha está errada, a sua está certa, isso é uma grande besteira. Eu tiro como exemplo também uma menina que eu curto muito, gosto muito dela, Maíra Rocha, de Brasília, né, espiritualista, uma pessoa super do bem. Ela era evangélica, né? Evangélica, fervorosa, frequentava a igreja e hoje se tornou espírita porque ela se adequou melhor ali à palavra, da maneira que ela é colocada no espiritismo, talvez tenha, né, agregado mais a ela. Né? Então não critico de maneira nenhuma, como também se ela tivesse continuado evangélica, estaria fazendo o mesmo trabalho que ela faz hoje, porque o que importa é a obra. E não importa por onde você está fazendo a obra. Né? Claro, claro, coisas do bem, situações legais, bacanas. Né? Não é você se envolver com coisas do mal que, poxa, faz o mal para o próximo, prejudica. Isso para mim não é religião. Tá? Então, assim, qualquer religião hoje que prega o bem, que faz o amor ao próximo, isso é muito legal. Vamos tirar aí como exemplo agora, recentemente, né? O Divaldo Franco faleceu, né? Poxa, quem pode dizer que esse camarada não teve mérito diante de tudo que ele fez, da obra que ele fez? Foi uma obra maravilhosa, ele ajudou, ele criou a Cidade da Luz, ele ajudou crianças, famílias, né? E o projeto dele vai continuar aí ajudando pessoas, assim também como Chico Xavier, né? Um trabalho maravilhoso. E assim como muitos, né? Muitos mesmo, tá? Pastores evangélicos que fazem um trabalho ao anonimato, que ninguém nem sabe às vezes que está fazendo, mas ele está fazendo ali um trabalho muito bom, desculpe, um trabalho muito bom, muito bacana, né? Como os padres também. Então eu digo assim, eu levanto uma bandeira aqui para a paz, para o amor, né? Para a caridade e para a fraternidade. Falando sobre esse assunto aí relacionado à Bíblia, os estudos bíblicos, eu venho agora dizer para vocês o seguinte, tá? Aqui hoje a nossa conversa não foi tão focada como deveria, né, num tema específico da Bíblia, porque é o primeiro programa que eu estou gravando e o objetivo desse programa é informar vocês um pouquinho de cada coisa que nós iremos abordar ao longo dos tempos aí. O objetivo do canal é pelo menos eu postar aí um vídeo por semana, mas vamos ver a necessidade. O objetivo do canal é levar uma palavra de conforto para você, meu amigo, que está precisando, para você, meu irmão, que está à beira de uma depressão, para você, meu irmãozinho, que está precisando de um apoio, que está num problema conjugal com a sua esposa, com o seu filho, às vezes com as drogas, né? Pessoas envolvidas com as drogas que fazem uma luta absurda para tentar sair das drogas e às vezes não conseguem. Né? O objetivo do canal é esse. Aqui não tem fins lucrativos de like. É legal você curtir porque é o nosso termômetro. Eu vou sentir com as curtidas e com o segmento de vocês ao canal que realmente eu estou conseguindo fazer um trabalho bacana e levar um pouco de conhecimento para vocês. Né? Já falei, vou ser, né, redundante, falar de novo, né? Eu não sou um grande conhecedor de palavra nenhuma, eu sou um estudioso da Bíblia, gosto muito e, assim, não tenho vergonha nenhuma em falar, eu sou um seguidor de Cristo e daqui da terra eu admiro muito o Rodrigo Silva, né? E muitos outros idealizadores aí, como eu gosto muito da Maíra Rocha, as palestras delas são maravilhosas, falam do bem, da família. Isso me pega muito porque eu acho que nós poderíamos sermos mais no dia a dia com a nossa família e com aqueles que estão próximos da gente. O objetivo do canal é esse, pessoal, tá legal?
Eu conto muito com a ajuda de vocês, com as opiniões. Quiserem colocar lá uma mensagenzinha, Marcelo, poxa, pode falar sobre isso, falar sobre aquilo, não tem problema nenhum. Se eu tiver capacidade para poder falar sobre determinado assunto, eu terei o maior prazer em falar para vocês, tá? Mas, na verdade, a fundamentação de tudo é ajudar quem realmente está precisando de uma palavra de conforto, de um propósito na vida. Às vezes, né, e eu digo isso com experiência própria, às vezes a gente passa por momentos difíceis. Eu mesmo passei por momentos muito difíceis na minha vida, né? Desemprego, falta de grana dentro de casa. Ah, mas isso interfere na relação do casal? Pô, se eu disser para você que não interfere, eu estou falando mentira para você. Muita coisa, né? E aí você tem que ter um tato e um talento muito bem apurado para você saber conduzir a sua vida com a sua esposa e você não perder o seu casamento. Ah, mas a esposa que está focada no dinheiro, ela... Não é isso. Ninguém está focado no dinheiro. Mas o problema que o dinheiro, a falta de dinheiro traz para dentro da sua família é muito complicado. Você não pode pagar o colégio do seu filho porque não tem dinheiro. Você não pode pagar um aluguel, uma conta de água, uma conta de luz. E através desses problemas o diabo trabalha para fazer com que você ainda assim perca tudo aquilo que você tem, que é mais valioso, que é a sua família, né? Então, o objetivo do canal é te levar a isso, é te tirar de uma crise existencial de depressão que te leva ao suicídio, numa crise existencial de um estresse exacerbado, te ajudar na hora de tomar uma decisão, o que eu preciso fazer antes de tomar uma decisão na minha vida, né? Um novo emprego, pedir demissão, conduzir o meu filho para um caminho, para outro, o que eu devo fazer, para onde eu devo percorrer, por onde eu devo percorrer. Então eu digo a vocês o seguinte, primeiro ponto, nossa apostila é a Bíblia, nosso livro é a Bíblia. A partir daí, a gente vai criar nossos conceitos, nossa ideologia e nossa forma de pensar. Ah, Marcelo, mas eu sou evangélico. Não tem problema. Qual o problema? A Bíblia é uma só. Ah, mas eu sou católico. A Bíblia é uma só. Eu sou espírita. A Bíblia é uma só. Então, nós juntos vamos estudar e vamos aprender juntos. Eu quero aprender com todos vocês também e eu quero levar realmente para dentro da casa de vocês uma palavra de carinho, de amor, de paz e prosperidade. Bom, gente, por hoje é só, tá? Geralmente os vídeos eu vou fazer em torno de 20 minutos, para não ficar muito massificante, algo pesado, né? Os vídeos serão feitos em 20 minutos aí no máximo, tá legal? Vou procurar postar toda semana, se eu ver que a necessidade está sendo maior, a gente vê se melhora isso 2 vezes por semana, tá? O objetivo realmente é esse que eu falei para vocês, tá bom? Eu vou me encerrar por aqui e vou agradecer a vocês pela atenção e aqui vamos fazer uma oração agora. Eu vou fazer uma oração aqui com o livro da lei aberto, né? Em Gênesis, e a minha mão em cima do livro, e aqui eu vou orar por todos nós. Vamos lá. Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pela minha capacidade de compreender o ser humano como um todo, Senhor. Faça de mim instrumento de sua vontade, para que eu possa levar o conhecimento, através do pouco que eu sei, para aqueles irmãozinhos que estão precisando de uma palavra de conforto e de um auxílio espiritual. Senhor, abençoe esse nosso irmão que está nos assistindo agora. Dê a ele sabedoria, compreensão, inteligência e saúde para que ele possa disseminar Tua palavra aos 4 cantos do mundo, Senhor. Observai, Senhor, aquele necessitado que está precisando e que o Senhor pode tocar o coração dele. Eu sei, Senhor, que Tu sempre estás ao lado de todos nós. Nós é que nos afastamos de Ti, Senhor. Mas permita que nossa proximidade possa nos levar à compreensão dos nossos erros, dos nossos pecados e dos nossos acertos, e que possamos, a cada dia, melhorar um pouquinho mais, estendendo a mão na caridade para poder ajudar o próximo. Amém. É isso, gente. Que todos vocês possam ter um dia abençoado, que nosso Senhor Jesus Cristo possa proteger sempre a vida e a família de vocês. Amor e paz para todos vocês.
deixa o joinha lá, dá o like, que vai ajudar o canal, não por conta de like, como eu falei, mas vai ajudar o canal a crescer ao ponto de nós podermos aí ajudar o próximo com uma palavra de conforto, com auxílio, e que possamos aí revigorar, né, cada alma, cada espírito, e trazer de volta para dentro da palavra do Senhor, que está na Bíblia, e que as pessoas, através da leitura da Bíblia, possam se aperfeiçoar cada vez mais e se tornarem pessoas melhores. Um beijo no coração de cada um, que Papai do Céu abençoe seu lar e que não deixe faltar nunca, nunca paz, amor e fraternidade na vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.